Tanto caderno, tanta história, bicho. Interessante que cada caderno desse fez parte de um momento específico. Eu lembro das épocas. São Paulo. 2015, mais ou menos isso. Deixa eu ver aqui. 2016. 2017. 16. Uma porrada de caderno. Muitos cadernos desses feito à mão pela minha mulher. Esse aqui foi um presente de aniversário. Tá escrito aqui, espero que goste, ó. Espero que goste. Com uma rosa, desde o ano de... Deixa eu ver as datas aqui, né? Aproximadamente. Eu sempre gosto de pôr as datas. 2017. Esse caderno aqui é 2017. E o muito louco de todos esses cadernos é que eu já escrevi todos, porém poucos eu revisitei. É o que eu chamo de garimpar. Eu tenho que garimpar esses cadernos para procurar alguma coisa que vale a pena. Nesses cadernos eu escrevi reflexões, momentos, poesias, estudos. E dentro disso tudo que foi escrito em época diferente, eu necessito realmente, a palavra é essa, garimpar, encontrar dentro de tudo isso alguma coisa que possa ser usada. E a primeira coisa que eu garimpei de todos esses cadernos, porque aqui não estão todos, os mais antigos eu já me desfiz, porque eu não vou ter como guardar isso para sempre. Vou ter que me desfazer de muitos cadernos desses. Na verdade, de todos quase. Só esse aqui que é um presente, por exemplo, que eu tenho vontade de guardá-lo. Olha a capa. Todo costurado. Um caderno especial. E os primeiros cadernos que eu garimpei, digamos assim, rendeu uma espécie de livro. Vida Poética, de Antônio Amorim. Eu acredito que os cadernos são materiais muito ricos na nossa vida. Eu sempre tive caderno, desde a minha infância. Lembro que por vezes eu fugia da escola para escrever no meu caderno. E eu fugia geralmente quando chovia. Na minha mente eu ficava mais inspirado. Bateram do recreio, eu dizia, vou comprar um lanche. Porque quando eu ia para a escola eu não ia com bolsa, ia com um caderno na mão e 2 lápis. Um grafite e uma caneta. Saía na hora do recreio e não voltava mais. Ia para casa, entrava dentro do meu quarto, aproveitava aquele clima de chuva que me inspirava por algum motivo e ia escrever nos cadernos. Eu sempre gostei de cadernos, não necessariamente por diário. Depois de velho já eu tentei ter diário, mas não funcionou muito bem para mim. Funciona bem para mim realmente caderno avulso. Eu escrever o que eu penso, porque eu sempre gostei de criar teoria, digamos assim. Então eu criava minhas teorias reflexivas, filosóficas, mesmo sem conhecer a base filosófica, eu ficava teorizando. E também poesia, muita poesia, música, que eu sempre gostei de escrever música. Então aqui também tem as minhas músicas, estão todas aqui, ou parte das músicas que eu fiz. Eu sempre indico às pessoas de ter um caderno, para realmente relatar. Eu acho saudável você ter um caderno e relatar a sua vida nele. E não é para compartilhar com as outras pessoas, é para compartilhar consigo mesmo. Por exemplo, se eu for pegar esses cadernos aqui, eles trazem histórias, momentos específicos, situações tanto boas como dolorosas, que a gente que escreve sempre vai escrevendo o que vive, o que sente, o que pensa. Então é um constante jorrar. E está aqui, basicamente, a minha obra atual. E eu sempre senti essa necessidade de escrever. Eu acredito que quem gosta de escrever, ou qualquer área que você gosta, eu falo da escrita porque é a minha área específica. Quem gosta, por exemplo, de uma área, no meu caso a escrita, desde novo tem aquela aptidão para aquela função, digamos assim. E desde novo eu queria escrever, eu achava bonitas as palavras, eu pegava um livro assim, olhava e dizia, nossa, uma agenda 2014. Olhava os livros e ficava folheando e dizia, nossa, que interessante.
as palavras mesmo assim, e o significado das palavras, e quando juntava as palavras, sabe? Isso é até poético assim na metáfora, por exemplo, quando juntava as palavras, o significado dela ampliava. As palavras e os livros, as frases sempre me chamaram a atenção e eu queria poder escrever isso. É como se tivesse algo dentro da gente e a gente quisesse realmente transpor assim para o mundo. E as palavras e os cadernos foram e são o meu modo de realmente expressar o que penso, o que sinto e o que vivo. Esse caderno aqui é muito legal também, ó. Foi a minha mulher que fez também. Antigo, cara. Esse aqui é muito robusto esse caderno. Deixa eu ver a primeira data que aparece aqui, 2018. E o muito louco é que de tudo que eu vivi até hoje, esses cadernos trazem essa história. As loucuras que eu vivi, as paixões que eu passei, as aventuras realmente que me formaram, tá tudo aqui. Então, ao falar dos livros, eu estou falando de mim, realmente, da minha intimidade. Dos livros não, dos cadernos, mas também dos livros. Todas essas páginas aqui eu vivi. Eu pensei, né? Eu estudei. Tem coisas também que eu vou estudando e anoto aqui para não esquecer. Às vezes eu sempre andei com um caderno na bolsa. Eu tenho uns cadernos pequenos, porque os cadernos pequenos, na verdade, eu não sei onde é que eles estão. Tem uns cadernos menorzinhos, que eu pedi até para minha mulher fazer, e eu não sei onde ele... Aqui, achei um. Cadernos pequenininhos desses, eles são dobrados, como se fosse de couro. Eu sempre saía, botava no bolso, estava andando no meio da rua. Quando via uma frase, uma situação, ou via alguma coisa interessante na rua, sentava no banco daquela praça, pegava a caneta, abria na página que tivesse disponível, escrevia. E esse ato de escrever podia sair uma poesia, uma reflexão, uma ideia, um relato do momento. Isso é muito interessante, é como se os cadernos fossem um arquivo vivo. É a sua biografia. Eu indico realmente de você ter um caderno e transcrever as suas experiências nele. Se você não quiser revisitá-lo, tudo bem, mas só o ato de você escrever o que você pensa, o que você sente, é saudável, é rico. Vou abrir alguma coisa aqui depois e ver se eu acho algo interessante para ler para vocês. Eu acredito que o ato de escrever e de transformar, na verdade, o ato de escrever e materializar esses cadernos realmente através da escrita, né, contando a minha história, me trouxe um autoconhecimento. Serviu também de uma forma de eu compreender o mundo. Porque, por exemplo, passava algo na minha mente, ouvia uma situação na sociedade e eu transcrevia aquilo, fazia mais sentido para mim. Porque eu tornava real uma coisa que era da imaginação. Então eu relia e dizia, até que não é isso tudo. Ou então, caramba, faz sentido. Então escrever realmente é um ato de compreender o mundo e compreender a si mesmo. E no ato de escrever é de fundamental importância ter um caderno. Eu sei que o mundo modernizou, as coisas modernizaram, e as pessoas preferem abrir um Word ou abrir um Google Documents, seja lá onde você queira escrever, e escrever digitalmente. Eu acho interessante, eu também uso, ultimamente eu estou usando bastante, porque fica lá na nuvem, né? Fica salvo, fica até um pouco mais difícil de perder. E eu estou vendo realmente aqui a necessidade de garimpar isso tudo e o trabalho que isso dá. Porém, tem algo que é diferente. A escrita à mão é totalmente diferente das teclas. O ato de você pegar uma caneta e transcrever no papel modifica totalmente a sua relação com a escrita. Então, ainda sou a favor de realmente escrever com caneta no papel. Porém, por praticidade da vida, às vezes a gente pega o celular e transcreve nas notas ou qualquer aplicativo que a gente tenha para escrever. É muito bom guardar o que se escreve, porque guardar o que se escreve é guardar um pouco de si mesmo, para se reconhecer no futuro avanços ou regressões. E para quem gosta de escrever, apagar ou reescrever. Aproveitar ou dizer, nossa, não vale de nada disso que eu escrevi. Porque, francamente falando, escrevi bastante, tanto nas nuvens como no papel. Porém, talvez, sei lá, 30% do que eu escrevi sirva. O resto vai ter que ser realmente descartado. E faz parte da vida.
Ninguém escreve só grandes obras, principalmente quando está no processo de aprendizagem. Isso aqui foi minha aprendizagem. Eu costumo pensar assim, ninguém começa a andar correndo. Primeiro dá os primeiros passos e de certa forma aqui estão os meus primeiros passos. Eu vou pegar esse livro, procurar algo aqui e ler para vocês. Hoje eu quero amar alguém. Isso é tudo que eu quero. Viver a expressão linguística eu te amo. Sem segundas intenções, sem se preocupar com a réplica. Falar de amor por vontade própria. Expressar a vida através da contemplação. Isso aqui foi em 2015. O interessante de escrever é que a gente percebe que até a nossa mente é diferente. Porque o que se escreve hoje é diferente do que se escreveu no passado. É como eu disse. Os cadernos e a escrita através do caderno torna-se um arquivo vivo da sua própria vida. Eu andei escrevendo, pensando, na época que eu estava estudando, por exemplo, no colégio, eu tive uma professora que mostrou um conto de Machado de Assis chamado A Cartomante, e isso me influenciou bastante a sentir gosto pela escrita. Achei muito bonito as palavras que Machado de Assis usava. E outra coisa interessante também, tivemos um professor de matemática. Olha que curiosidade. Ele veio substituir a professora que estava grávida. E no seu último dia de aula, ele recitou um poema de Augusto dos Anjos. E eu achei tão bonita aquela recitação, achei tão bonitas as palavras, os poemas, que eu falei, naquela época, 2007, falei, é isso que eu quero fazer, escrever. Eu não sei como, nem porquê, não sei nem exatamente o que é isso que ele falou aí. Ele chamou de poesia. Augusto dos Anjos, um paraibano. Eu falei, caramba, é isso que eu quero fazer. Eu gosto disso, eu acho bonito. Quero me expressar através das palavras, quero mostrar o meu mundo e as minhas ideias através das palavras. E quando eu fui para o ensino médio, eu estudava no colégio agrícola. Eu tinha um professor de literatura, que na verdade era de português, mas ele dava muita aula de literatura, ele gostava bastante, e isso era instigante, porque ele sabia de qual os textos clássicos, como a Odisseia de Homero, e ele recitava a história do início ao fim, contando realmente, não só contando, mas trazendo assim reflexões de acordo com a simbologia da história. E eu achava aquilo muito rico e interessante. Isso me ajudou bastante. Estudava poetas como Manuel Bandeira, trazia os poemas de Manuel Bandeira, às vezes até para criticar sobre o parnasianismo, por exemplo. Mas o ato de ler aquele poema enriquecia realmente o meu imaginário. E no decorrer do processo, eu comecei a ler um livro ou outro, fugia sempre que possível para as bibliotecas, isso é um costume que eu sempre tive. E lá, eu pegava um livro, lia. Quando eu não queria ler, eu escrevia. Procurava a melhor visão possível. Nesse colégio agrícola, por exemplo, eu tinha a visão da mata, que tinha uma pequena estrada que passava do lado. E ali eu ficava observando os carros indo e vindo e eu descrevendo as cenas. As primeiras poesias que a gente escreve é sempre pensando em namoricos e coisas desse tipo. E eu não fui diferente. Então as minhas namoradinhas sempre tiveram um poema, uma música que eu fazia. Muitas não viram, algumas viram uma coisa ou outra que eu fiz. Mas sempre era para mim mesmo. Quando eu queria mostrar, eu compartilhava. E como eu li para vocês um poema de 2015, a gente está em 2025, 10 anos atrás eu escrevi isso, o que eu posso perceber é que existe um amadurecimento e os cadernos nos trazem essa possibilidade. O que você escreveu há 10 anos atrás, por exemplo, 2015, é totalmente diferente do que você escreve hoje. E é natural, porque há um amadurecimento da personalidade. Há um amadurecimento do indivíduo. Há um amadurecimento do ser humano. O que eu acho interessante da escrita é isso. Porque, por exemplo, do que eu escrevia em 2015, sei lá, 2014, ou antes disso que eu já brincava com as palavras, muito não tem serventia. Muito realmente eu vou descartar. Porém, serve para autocompreensão. E isso que é o magnífico. Eu costumo pensar que escrever é meio uma forma de guardar o tempo. Aquilo que o tempo ia apagar, não mais apaga, porque está registrado na escrita. E aqui eu tenho realmente um material interessante para me autoconhecer e para relembrar tempos passados
de como eu era babaca, ou de alguns pontos positivos que possam ter acontecido em algum lugar. E o muito louco é que a gente internamente muda, e certas dores e sonhos permanecem, como outras se vão também. E a gente aprende a descrevê-las diferente. Minha visão de amor possa ser que uma coisa ou outra permaneça, mas me aprofundei em alguns aspectos e minha forma de descrever isso, consequentemente, também. A gente escreve o que a gente é, o que a gente vive, quando se escreve com sinceridade. Uma coisa que eu busco através da escrita no decorrer do tempo, antes não tanto, porque não tinha essa percepção. Mas hoje o que busco é realmente escrever com sinceridade, ser cada vez mais autêntico, mesmo que isso me revire por dentro. Mas há necessidade de ser sincero na escrita. Eu diria até algo psicanalítico. Acho que 2017, 2018, refletia muito esses três nomes, que era Freud, Jung e Nietzsche. E ao ler o material deles, e querendo ou não, isso que a gente estuda torna-se referência no nosso imaginário, e acaba que quando a gente vai escrever, a gente realmente joga essas percepções, porque você vai criando realmente o imaginário através do que você estuda, do que você vivencia, do que você assiste. 2017, 2018, acredito que isso. Comecei a estudar esses caras. Depois eu fui pegando outras referências. E é totalmente normal. Sempre é um percurso que te direciona através da curiosidade. E as vivências importam tanto quanto o que se estuda. É importante estudar o que se vive, tanto quanto estudar o que se lê. E o interessante é isso, que há um percurso realmente. Autores que me faziam tanto sentido antes, hoje não me fazem tanto sentido, mas me ajudaram naquela época e incorporaram ideias até hoje no meu imaginário. E isso é importantíssimo para a minha visão de mundo. E é interessante que escrever realmente você conversa com o seu eu do futuro. Porque eu estou aqui lendo uma poesia de 2015. Imagina se aquele cara de 2015, ou aquele moleque de 2015, imaginaria que eu estaria hoje aqui lendo esse poema e falando sobre ele para vocês, depois de 10 anos. E falando de caderno, falando de escrita, a gente tem que ter paciência conosco. Vejo que algumas pessoas querem escrever e querem já sair pronta com a escrita. E eu percebi através dos anos que não é assim. Hoje eu estou bem melhor do que eu fui como escritor. Mas eu percebi que é um processo. Não tem como você escrever tão bem no início. Você vai errar bastante. Como eu falei, a maioria das coisas que eu escrevi eu vou jogar fora, vou apagar, vou deletar, como eu já fiz. Mas tudo é um processo. E na vida realmente tudo é um processo. É necessário ter paciência com o seu ofício, seja qual ofício for. É necessário ter paciência consigo mesmo, porque a gente aprende, mesmo que demore. O que eu sugiro para vocês, principalmente as pessoas que gostam de escrever, e até quem não gostam de escrever, é que tenham cadernos. Busquem realmente encontrar um caderno de escrever o seu dia a dia, o que você pensa, o que você sente. Isso vai lhe fazer um bem danado. Não precisa ser bonito nem literário. Eu estava conversando com a pessoa um dia desse, a pessoa disse assim, eu não consigo escrever um soneto, não consigo escrever com a métrica correta. Eu entendo, eu também busco aprender, né, no sentido de poesia, escrever um soneto com a métrica correta, com as sílabas poéticas realmente adequadas. Porém, uma coisa eu aprendi no decorrer do processo. A coisa mais importante é você encontrar sua voz. A coisa mais importante é você encontrar seu ritmo. A coisa mais importante é você ser sincero e verdadeiro. E em contrapartida, vai estudando o que você quer estudar. As métricas, os sonetos, o melhor modo de descrever uma imagem, uma cena, seja lá o que você for escrever. Mas a coisa mais importante, pelo menos para mim, é a sinceridade. É a veracidade do que você escreve. Não escreva para mostrar a ninguém. Escreva realmente para você jorrar, descrever o que você pensa, o que você sente, o que você é, o que você vive. E depois leia aquilo. Eu tenho certeza que vai ser realmente uma autoanálise. Escreva para você, por você, antes de qualquer coisa. Escreva para ser sincero, para se conhecer, para encontrar os limites da tua imaginação. Vai ter assuntos que você não vai querer falar, você vai bater em paredes. Mas pega uma marreta, derruba tudo e passa direto.
O importante é você se autoconhecer e ultrapassar seus limites no sentido de ideias e de autoconhecimento. Não crie certezas. Crie a vontade realmente de ultrapassá-las, de ultrapassar as certezas para encontrar a verdade. E não pense assim, eu vou escrever para ter um diário. Não é necessariamente isso. Escreva para realmente ter um espelho. Escreva para você olhar seus cadernos, para você olhar seus escritos e dizer assim, poxa, estou me conhecendo melhor através do que eu escrevo. Isso está me ajudando. Do mesmo jeito que você pratica um esporte para melhorar a saúde, do mesmo jeito que você medita para melhorar a sua mente, do mesmo jeito que você estuda para se aperfeiçoar no assunto, escreva para se autoconhecer. Escreva para se autoaperfeiçoar. Escreva para guardar memórias. Escreva para que o seu eu do futuro relembre quem você foi e você agradeça por tudo que passou e por tudo que te formou até agora. Não imagine em arrependimento, nem em experiências inválidas. Absolva-as e diga, eu aprendi, eu compreendi. E para compreender uma ideia, tem que remoê-las, tem que digeri-las. E é nos cadernos, nas palavras, no pensamento, que essa ação de digerir as ideias e os pensamentos acontece. E os cadernos trazem essa possibilidade da gente conversar conosco. Não perca a chance de se conhecer. Não perca a chance de ter um caderno enrolado no bolso de trás. Para quando vir uma ideia, um pensamento, ou algo que você queira lembrar, tipo, eu te amo, Maria. Põe lá. Vai ser muito bom depois de 10 anos reler. Escrever realmente é deixar uma parte sua viva num pedaço de papel. É um pedaço da sua vida guardado no tempo. É quase a mesma coisa que pegar um pedaço de papel, rasgar, colocar dentro de uma garrafa e jogar no oceano. Só que com a certeza que depois você vai encontrar. É muito massa e muito bonito ver quem eu fui. É muito legal e muito bonito ver quem fomos através da escrita. E entender que a gente sobreviveu, a gente passou. A gente se autodesenvolveu. A gente chegou num lugar que outrora a gente sonhou estar. E as palavras, as escritas, são uma prova disso. Para quem não escreve, comece. Tenha um caderno. Para quem escreve, permaneça. Crie essa ideia de usar a escrita como autoanálise, como autoconhecimento. Ou então, para relaxar. Simplesmente pegar uma xícara de café e dizer, o bagulho é louco. E para finalizar, eu vou ler mais um poema desse meu primeiro livro, Composição das Interrogações. Sobre o que escrever? Existe razão ou existe porquê? Escrever é viver a vida ou viver a vida é escrever? A vida, assim como esse poema, é cheia de interrogações, pois são elas, as interrogações, que compõem esse poema. E falando de vida e escrita, podemos nos perguntar onde me encontro na vida que escrevo e quando escrevo a vida que vivo. 16 de junho de 2019.